Marcos capítulo 1, do 14 ao 20, dando continuidade à série de pregações, no Evangelho de Marcos. Então diz assim o texto sagrado, continuando aqui a leitura. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiam após Jesus. Então vamos orar, neste momento, vamos continuar orando ao Senhor, e desta vez nós pedindo a sua graça, no entendimento do que acabamos de ler. Seja de fato um momento proveitoso e edificante para os irmãos. Mais um momento, da pregação da palavra, que não é só apenas um passar a palavra, um ensinamento, mas um momento também que os irmãos continuam a se alimentar espiritualmente. Oremos. Senhor, nós elevamos nossas vozes mais uma vez a Ti, e desta vez te pedindo que o Senhor continue a iluminar o nosso entendimento, no entendimento da Tua palavra esta que nos deu a salvação, que é um meio de graça, que tem operado, ó Deus, o poder do Espírito Santo em nos salvar. Continue, ó Deus, a nos falar por meio desses sermões que estão sendo dados aqui neste lugar, extraídos do Evangelho de Marcos. O Senhor me ajude e tenha misericórdia de mim na exposição deste Evangelho. Ajude a tua igreja na compreensão do mesmo. Teu povo querido e eleito que aqui se reúne mais uma vez para te glorificar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós tivemos aí, a exposição dos versículos 12, 13 até o 15, na realidade. Eu pude expor aqui o episódio do batismo de Jesus. E Jesus foi batizado, mesmo sem precisar do batismo, mas ele João aceitou batizá-lo, e ele se batizou como se estivesse se identificando com a humanidade. Jesus Cristo é Deus que se tornou um ser humano, e como humano ele se identificou conosco, e se identifica. E aí ele se batizou, inaugurando o seu ministério. Antes do batismo, Jesus vivia uma vida comum, não tem relatos de praticamente nada de como se sucedeu a sua juventude, a sua vida de jovem como carpinteiro. A gente há conjecturas, que muitas pessoas fazem, mas Marcos escolheu narrar, a trajetória de Cristo a partir do seu batismo, que é dali que começa, a missão de Jesus como Messias. E ele estava com 30 anos de idade, Jesus. Quem nos dá essa informação é Lucas, no seu Evangelho. Então Jesus tinha 30 anos de idade quando ele começa, quando ele é batizado e começa a sua trajetória como Messias, ali, trabalhando como Messias, ungido por Deus. O Espírito Santo desce sobre ele, ungindo como o Messias ali. E aí Jesus começa a pregar: o tempo está cumprido, se cumpriu o tempo. As profecias acerca da vinda do Messias e dos finais dos tempos se cumprem com a encarnação de Cristo. Os finais dos tempos, irmãos, não vai começar quando Jesus voltar, não. Já começou. Estamos numa contagem progressiva. Já tem aí 2000 anos, já estamos vivendo os últimos dias. Você vai encontrar aqui os apóstolos sempre tratando os dias de Cristo para cá como os últimos dias, como os tempos finais. Então o tempo já está cumprido. Se cumpriu os tempos. Vindo a plenitude do tempo, Paulo fala isso lá aos Gálatas, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, se cumprindo os tempos, o tempo se cumpriu. Que tempo? O tempo em que Deus veio salvar. O tempo em que Deus veio consumar a salvação do seu povo eleito. O tempo em que Deus veio para derrotar completamente o mal. Mas só que isso progressivamente, mas já estamos vivendo
o tempo já em cumprimento do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus já foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. Não vai ser inaugurado, já foi. Jesus, ele já reina como rei. À destra de Deus. Ele já reina. Ele já é o nosso rei, ele já está dominando. E aí cabe a nós viver as suas ordenanças aqui, nesse mundo falho ainda, cabe a nós. E aí Jesus começou já anunciando isso, ó. O rei chegou. O rei está aqui, o rei do reino de Deus. Ele está aqui diante de vocês. Se arrependam, aceitem a minha mensagem. E aí ele começou a pregar, né, essa mensagem, irmãos. E à primeira vista sozinho, não tinha ainda discípulos. E é interessante que aqui fala que ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, que foi a primeira área de atuação de Cristo, foi na Galileia. Né, Jesus viveu muito nessa área, Nazaré, Galileia, que era uma área humilde. Existia pessoas ali que não eram judias e que havia um preconceito muito grande dos judeus com relação a esse local. Um local que Jesus passou uma boa parte, né, da vida dele, a vida dele praticamente toda. E há uma profecia que fala, lá em Isaías, que esse lugar aqui enxergaria uma grande luz. A luz iria brilhar sobre as trevas. Nós vamos encontrar isso, né? Lá em Mateus 4, os irmãos abram aí, né? Mateus 4. Os irmãos abram aí. Mateus 4, versículo 12, diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali ou Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, Jesus começa a pregar na Galiléia. João acaba sendo preso. Marcos dá essa informação, tanto Marcos como Mateus dá essa informação que quando Jesus começa a pregar, foi no momento em que João Batista acabou sendo preso. E aqui diz, né? É um cumprimento de uma profecia aqui, né? Essa profecia, irmãos, aqui do versículo 15, né? Povo que jazia em trevas, versículo 16. Você vai encontrar essa profecia lá no Antigo Testamento. Essa profecia aqui que mostra que haveria de brilhar esta luz. Então, um povo que era menosprezado, a Galiléia era uma terra humilde e estava lá com a presença do Deus encarnado. Que bênção, né? Mas só que eles não sabiam. Estava lá uma luz brilhando, porque Jesus nunca pecou. Alguém fazendo o que é justo, alguém fazendo o que é certo. Até que Jesus, né, começou seu ministério aí nesse lugar. Foi o lugar escolhido por ele para começar a pregar as palavras do reino, a pregar as palavras de Deus. E ele começou a trazer uma palavra de arrependimento, né, a Galiléia dos gentios, porque lá tinha muitos gentios, pessoas que não eram, né, judeus. E aí diz aqui que é um local marítimo, de praia, né, a Galiléia. Tinha muitos pescadores nesse lugar. Jesus viu dois irmãos, Simão e André. Eles estavam lá lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Veja, Marcos ele conta de forma resumida, mas eu vou explicar essa passagem aqui do versículo 16, né, do 17, que Jesus chega para eles e já chega assim, ó. Jesus chega de repente, pela leitura de Marcos e de Mateus, Jesus chegou lá, estava lá Simão, né, Pedro e André. Eles estavam lá com as redes, né, na beira da praia, lançando ao mar. Mas não era bem isso, tinha mais coisas aqui nesse acontecimento. Lucas vai detalhar isso. Jesus chega, né, se você for ler assim, Jesus chegou aí, me sigam, farei vocês pescadores de homens. E de repente, você acha assim, Jesus um desconhecido, chegar do nada, se coloca lá, tá lá você, chega Jesus.
Do nada, você não conhece. Me sigam, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele não ia nem entender o que era isso. Você quem é esse homem? Está mandando a gente deixar as coisas da gente. Porque na leitura de Marcos dá a entender isso. Né? Eu sei que as ovelhas ouvem a voz do pastor, né? De repente houve um milagre ali que mexeu com os corações dos dois, né? De Simão e de André. E eles foram do nada, assim, seguiam um desconhecido. Mas não foi bem isso. André e Pedro, eles já seguiam a Jesus. Isso aqui, né? Aqui é registrado como a primeira convocação, mas eles já conheciam a Jesus, né? Vejam aqui em João, abra em João, muito antes desse acontecimento, eles já conheciam Jesus, né? João capítulo 1. João aqui ainda não tinha sido preso. No texto aqui diz que quando Jesus começa a pregar, né? Quando Jesus já começa seu trabalho de pregação, João Batista já estava preso. Aqui ele ainda não estava. Capítulo 1, versículo 35 do Evangelho de João. No dia seguinte, foi o dia, parece que Jesus tinha sido batizado. João chamou 2 discípulos dele, olha, 2, e apontou para Jesus. Ele viu Jesus passando. Olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram a Jesus. E Jesus voltando, vendo que o seguiam, 2 discípulos do nada, seguindo, né? Jesus pergunta o que é que eles queriam. O que é que vocês querem? O que é que vocês buscam? Aí eles responderam, Rabi, onde você mora? Aonde você assiste? Respondeu Jesus, então venham comigo. E eles foram até a casa que Jesus estava pousando. E ficaram com ele ali aquele dia, sendo mais ou menos, né, a hora 10ª. Mais ou menos perto do meio-dia. Era André, o irmão de Jesus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja que André era discípulo de João Batista. João Batista mandou André seguir Jesus. Aí André, com um discípulo aqui que não diz quem era, vai atrás de Jesus. Jesus pergunta o que é que eles querem. Eles vão até a casa de Jesus. Quando chega lá, ficam conversando. André vai atrás de Pedro, dizendo, eu achei o Messias. Daquele a que os profetas estão anunciando. Pedro vai até lá, vou te apresentar. Pedro vai até lá, né? E André apresenta Pedro, né? Pedro é irmão de André. Apresenta Pedro a Jesus. E Jesus começa a chamar Simão de Cefas. E dali diante, então, veja que já eram conhecidos. Então, veja que Jesus já foi apresentado como Messias para Pedro. Pedro já sabia de quem se tratava, do Messias. Então, aqui, irmãos, quando a gente volta para Marcos, aí voltemos para Marcos, capítulo 1. Né? Capítulo 1. Me perdi aqui, mas pronto. Quando chega aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 16, Jesus está caminhando na beira da praia e ele encontra os 2, né? Os irmãos André e Pedro. Aí quando vamos para Lucas, ele detalha isso aqui. Aconteceu que, ele vai dizer aqui, né? Que Jesus, na realidade, foi lá para a praia, começou a se juntar muita gente. E ele começou a pregar. E foi tanta gente que se juntou na praia, capítulo 5 de Lucas, que ele pede o barco de Pedro emprestado. E entra no barco e começa a pregar do barco. Começa a pregar do barco. E a multidão chegando, muita gente, Jesus dá uma pregação ali. Diz aqui o texto, né? Quando Jesus termina de pregar, ele desce do barco e pede para que Pedro, né, vá com o barco para dentro do mar, para mais longe, para jogar a rede, pegar peixe. Aí Pedro diz assim, Senhor, pescamos a noite toda. Ó, veja, Marcos não conta isso. Houve tudo isso. Nós pescamos a noite toda. Mas já que o Senhor insiste e o Senhor manda, nós vamos. Eles foram. Lá um pouquinho mais distante, né? Saíram da praia, Jesus terminou a pregação, despediu o povo. E vão lá para o meio, né? Não diz aqui a distância. E aí eles jogam a rede. E é que diz em Lucas 5 que a rede apanha peixe. Que eles passaram a noite toda tentando, né? Numa tentativa vã. Que acontece muito isso com pescadores, né? Vão pescar, não dá em nada, foi uma busca inútil.
né? E acaba voltando decepcionado para esperar uma outra próxima oportunidade. Provavelmente eles estavam até desanimados e cansados, né? A noite todinha, Pedro devia estar acabado ali. E Jesus chega pregando no meio da praia, cheio de pessoas ouvindo, mas ele vai, diz: eu estou cansado, a gente não pescou nada mesmo, mas já que o Senhor manda, nós vamos. E diz que foi tanto peixe, né? Que diz que foi tanto peixe, a quantidade foi tão grande que quase que afundava o barco, de tanto peixe que pegaram ali naquele. E, na verdade, esse mar da Galileia não é um mar, não, é um rio. Se chama mar, mas é um rio, né? Um lago enorme, de não sei quantos quilômetros. E se chama, né? E então começou aqui o barco queria afundar, que eles tiveram que chamar outros pescadores que estavam próximos, ali na beira da praia, né? Do lago. E os pescadores correm para ajudar a subir a rede tão pesada que estava. E o navio já cheio. E aí disse que eles ficaram espantados com aquilo ali. Então veja, se Pedro já sabia que se tratava do Messias, né? Ali ele começou a ter uma certeza maior. Ele já tinha sido apresentado, Jesus já tinha sido apresentado a ele, que André apresentou. E aqui diz o texto que Pedro se ajoelha na hora e disse: afaste de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Ele foi tocado com aquilo ali, disse que eles ficaram tão espantados com aquilo ali, um peixe do nada, né? Sobe que eu acho que eu acho que nunca pescaram uma quantidade daquela da forma que foi, de quase afundar o barco. Que Pedro se afaste de mim, que eu sou um pecador. E aí Jesus diz aqui para ele, né? Que diz que o medo se apoderou não só de Pedro ali e de André, mas de todos os outros pescadores que estavam na área. E tinha dois conhecidos ali que se tornam também discípulos e apóstolos de Jesus, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam consertando a rede e foram lá ajudar também. Foram lá ajudar quando o barco ali parecia que ia afundar, né? Eles correram, que eles chamaram para ajudar. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, aqui, ó, no relato de Lucas, né? 5:10. Diz assim: Simão Pedro, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Que é a mesma passagem lá de Mateus também, ele fala de forma sucinta, não dá esse detalhe. E aí eles deixam tudo e passam a seguir a Jesus. Eles largam a rede, deixam tudo lá, acho que com os outros pescadores, tá? Cuide, né? Fique aí cuidando desses peixes aí. Zebedeu também estava lá, o pai de Tiago e João ficaram e eles foram com Jesus. Passaram a seguir Jesus. Eles largaram a rede, largaram os peixes, largaram o barco e foram com Jesus. Agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aí diz aqui, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Então veja que teve um contexto. Então não foi assim, Jesus chegou do nada, deixa aí, vamos ali comigo, né? Não foi bem. Pela leitura de Marcos e de Mateus, dá a entender isso, né? Mas teve um contexto. Uma outra coisa, irmãos, que, né? A fama de Jesus já estava começando a ser muito divulgada já. Veja que já tem uma multidão aqui que já estava ouvindo Jesus. Então Jesus já vinha, e não é detalhado, né? Não há uma cronologia aqui, em ordem cronológica, essas informações, mas ele já vinha fazendo coisas que já estava chamando a atenção de muita gente. E quando alguém era chamado por ele, era um impacto. No caso de Mateus, por exemplo, se você for ler lá, a gente vai chegar aqui, né, depois, a chamada de Jesus de Levi, ou Mateus ou Levi, diz lá que Jesus chega na coletoria e diz: Mateus, siga-me. E ele deixa na mesma hora e vai. Mas também tem um contexto. Né? Antes diz que Jesus vinha fazendo muitas curas ali na cidade, ali perto, né, da coletoria. Ali, então ele deve ter visto algum milagre. Ele deve ter visto alguma coisa, alguma pregação que ficou aqui naquele nele, né? Aí quando Jesus chega ali na porta da coletoria e chama ele imediatamente deixou que ele sabia que se tratava de alguém especial, de um profeta. E ele foi, não foi do nada assim, um desconhecido que passou lá e chamou, já tinha um contexto disso aí. E eles aí decidiram seguir a Cristo. É claro que também tem um toque do Espírito Santo, né? Que mesmo um curandeiro fazendo isso, você fica, né, um pouco, quem é esse curandeiro me chamando? É claro que houve um poder chamativo de Cristo, convocativo de Cristo para aqueles homens, mais do que eles já vinham vendo, mais do que eles já vinham ouvindo, né? Eu vinha vendo e estava ouvindo o poder da vocação de Cristo chamativo, fizeram com que eles foram, né? Atrás de Jesus, que eles seguissem a Cristo.
Então, irmãos, aqui no capítulo 1, aí eles chamam, Jesus também chama Tiago e João. Tiago e João, vocês dois também, sigam-me. E Tiago e João deixam o pai, né, Zebedeu, e vão. Que estava lá, eles estavam consertando aqui a rede, né? E eles eram sócios de Pedro. Esses pescadores aqui eram sócios de Pedro, né? Pedro lá tinha, né, os pescadores que trabalhavam com ele, dividiam, né, o dinheiro das vendas, os peixes lá. Tinha uma associação. E aí eles seguiram e foram com Jesus e deixaram tudo lá. Qual a mensagem que nós podemos aplicar para nós hoje aqui, dessas informações todas, né? Que a gente aprende, né, na Bíblia, em livros até ilustrativos para a criança, né? A gente encontra muitas essas ilustrações Jesus chamando os discípulos, os primeiros discípulos lá no Mar da Galileia. Não é? Nós vemos aqui, irmãos, no caso de pastores. Primeiro eu vou falar dos pastores e daqueles que são chamados para o ministério pastoral. Quando Jesus chama você para o ministério pastoral, e aqui eu falo para os homens, tem que ter uma renúncia, né, de muitas coisas. Tem que ter uma vida de abnegação e de renúncia. Tem muita gente aí querendo ser pastor, mas querendo ser pastor para ganhar dinheiro, para viver vida fácil, fazer a vida, enriquecer de uma forma fácil. Não é para seguir Jesus. Veja que esses homens aqui deixaram o seu trabalho, os seus negócios. Eles tinham esposas. Nós vamos ver que Pedro tem esposa, né? Jesus cura a sogra de Pedro, tem esse relato. Eles deixam tudo, filhos até, que a Bíblia não relata, mas provavelmente tinham filhos. Um judeu não ter filho é difícil, né? Naquela época não tinha nem anticoncepcional, não tinha remédio, não tinha nada para evitar, provavelmente era cheio de filhos. E a Bíblia não detalha, não entra nesse mérito. Mas eles deixam tudo para seguir aquele estranho, se está dizendo que é o Messias. Eles largam, né, a rede, eles soltam a rede, eles deixam o barco para seguir Jesus. Então, aqueles que ambicionam, que acham que são vocacionados, têm que ter a disposição para abrir mão de muita coisa, até da família. Quando eu falo abrir mão da família, não é deixar de prover a família, não é isso. Mas muitas vezes dá prioridade ao ministério, dá mais atenção ao ministério do que a própria família. Se for o caso, até morrer. Você veja que esses homens aqui estavam dispostos a morrerem, né? E Jesus sempre desafiava eles. Olha, quem amar pai e mãe mais do que a mim, quem amar filho ou bens, né, apegado mais do que a mim, não é digno de mim. Então vamos seguir. Veja, Jesus andou a Palestina a pé inteira. Imagina você andar o estado de Pernambuco a pé, a pé. Foi pra, mais ou menos isso, né? Israel é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe. Imagina você andando o estado de Sergipe todinho a pé. De vez em quando um burrinho, né, um jumentinho, talvez aí utilizava-se disso. Mas aí, como é que fica a minha esposa? Eu sustento ela com o dedo da pescaria, com as vendas dos peixes. Como é que vai ficar meus filhos? E agora? Né? E muitos abriam mão dos seus negócios e das suas próprias famílias. A Bíblia não detalha como era a dinâmica disso, mas a Bíblia deixa bem claro que eles deixaram. Tinha discípulos até que davam para trás. Né? Chegam até a dizer assim, Senhor, deixa primeiro eu me despedir, né, e eu ir cuidar do meu pai, e depois eu te seguirei. Foi o que Jesus falou para esse indivíduo? Deixa eu primeiro sepultar o meu pai, né? Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Tu vem e me segue. Porque seguir a Cristo, irmãos, tem custos. E um dos custos é a abnegação. Um dos custos é negar a si mesmo. É autorrenúncia. Assim como Cristo, sendo Deus, ele renunciou à glória, renunciou no sentido assim, né? Ele abriu mão das prerrogativas da sua divindade para viver como um homem por amor a você, para lhe resgatar. Você tem que ter a disposição, aqui estou falando ainda no caso de quem se sente chamado para pastor, presbiterato e diaconato. Ou para a obra missionária, que tem os missionários, né, os obreiros que trabalham em missão. Tem que largar a rede. Qual é a sua rede? Que você está ali consertando, apanhando peixe. E aqui também me volto para a igreja, né?
É só para os pastores que tem que ter essa responsabilidade, esse desafio de abrir mão, né, ou de colocar a Deus como prioridade. Você, como todo cristão, tem essa responsabilidade. Deus em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Porque você que é cristão, irmão, você aceitou um chamado para ser filho de Deus. Você aceitou o chamado para ser servo de Deus. Você aceitou o chamado para ser ou pertencer ou fazer parte do povo de Deus. Também se exige abnegação da sua parte. Renúncia, muitas das vezes. Você vai ter que renunciar para servir a Deus da melhor forma. Servir a Deus com da melhor forma possível. Uma boa qualidade, né? Ser útil mesmo à causa do reino. Porque se não for assim, você não terá serventia para o reino do Senhor. Lá em Lucas, Jesus fala que aquele que quer seguir a ele, né, aquele que quer seguir ele, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é para você ou não? Aquele que quer me seguir, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E Jesus está dizendo isso, não é o pastor Moisés, né? Aí ele conta duas parábolas. Um homem resolveu construir uma torre. Mas para que um homem construa, né, ele tente construir uma torre, tem que primeiro ver as despesas. Se ele tem o orçamento, né? Se ele tem condições necessárias financeiramente para construir a torre. Porque se ele não tiver condições, ele vai deixar o trabalho pela metade do caminho e vão caçoar dele. Olha, aquele homem começou a construir e não terminou. Porque ele não calculou, não fez cálculo se tinha condição de construir aquela torre. Assim é um rei quando vai para uma guerra, né? Ele vai estudar a quantidade de soldado que tem. Digamos, se ele tem 5.000 soldados para guerrear contra um exército de 10.000. Ele acha que não tem condições, né? Só com 5.000. É o dobro. Só tenho 10.000 soldados, não vou guerrear contra um exército de 20.000 ou 50.000. É o triplo, então não dá. Então vamos mandar uma embaixada lá de paz, pedindo para que a gente vamos fazer um outro acordo para acabar com essa guerra. Mas não vamos guerrear, porque não há condições. No cálculo aqui, não há condições. E aí Jesus diz, Jesus utilizando, irmãos, desses exemplos. Se você não souber calcular a questão de que as condições para servir a Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. Ou seja, o que é isso? Tem condição de você ser crente, irmãos? Presta atenção. Ah, ser crente, tá indo para a igreja todo domingo, é enfadonho, é cansativo, tá indo vendo lá a cara do pastor, você tá naqueles bancos duros, tá cantando aquelas mesmas músicas 500 anos sai ano, né? Aquelas músicas que já enjoou, não tem mais graça. Não dá para mim não. Não dê, não venha. Não dá para você. Ser discípulo de Cristo tem que estar na igreja todo domingo. É ordenança. Ah, ser discípulo de Cristo eu tenho que abrir mão de 10%, tenho que dar dízimo. Ser membro da igreja eu tenho que dar oferta para sustentar, né, a obra, sustentar aquele sistema cristão, sustentar aquilo. Não dá para mim ser crente. Eu já vi até pessoas dizendo que não ia ser crente por causa disso. O pastor está me roubando, vai logo por isso, né? Eu vou estar nessa obrigação. Eu acho um absurdo a pessoa ser crente e ficar com a obrigação de ter que estar dando dízimo. Não dê não, Jesus está dizendo. Se você não tem condições, se você não pode renunciar, não colocar Deus em primeiro lugar, se você não pode sacrificar, se você não pode consagrar uma parte do seu dinheiro para servir a Deus com dinheiro, né? Também consagrar o seu dinheiro para o serviço de Deus, então não sirva a Deus. Não venha para a igreja, não seja crente. Se não dá para você ser crente, não seja, irmãos. Ah, ser crente, eu só posso ter uma mulher, só não dá. Ser fiel a única mulher. Isso é um sacrifício muito grande para mim. Eu sou um homem de muitas mulheres, nunca que eu vou ser crente. Fica aí, né? As suas muitas mulheres. Né? Ah, eu sou muito enrolão no trabalho, eu estou cheio de bens, estou rico de tantas vantagens desonestas que eu tenho, e se eu for ser crente, eu vou perder a boquinha, não dá para ser crente.
Não vai dar para eu ser crente. E aí, como eu não consigo ser honesto? Não seja, né? Se você não consegue servir a Deus, irmãos, o que é servir a Deus? Né? Não só a questão que eu estou falando aqui de vir à igreja, mas Jesus falou assim: se você não pode renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então vemos aqui no capítulo 1 de Marcos que esses primeiros discípulos de Cristo aqui, eles dão exemplo de abrirem mão, não é, dos seus negócios, dos seus afazeres, dos seus compromissos empregatícios, deixaram para lá porque eles viram o Messias. O Messias era o mais importante para eles. Nós encontramos aquele de quem os profetas falaram. Vê que bênção. Então, eles deram importância. Então, nós estamos aqui dispostos a pagar o preço, né? E andar com esse homem. Como vai ser, não sabemos. E eles foram, meus irmãos. E aí, você não foi chamado, como cristão, para ter sucesso no mercado. Essa aí não é mais a nossa finalidade, ter sucesso na profissão que você exerce, ou qualquer outra que você sonha. Você não foi chamado mais para isso. Acabou essa questão de ambicionar sucesso aqui na terra. Eu fui chamado para ter sucesso agora como servo de Deus. Eu fui chamado agora para largar a rede, para deixar o barco e seguir a Cristo. E Ele agora é que cuida de mim. Ele é que é a minha razão de ser. A minha razão existencial é Cristo. Não mais os negócios que eu tenho. Tudo agora é pó para mim. Tudo agora é sem valor. Aqui vale lembrar a parábola da pérola de grande preço, que é uma parábola até exagerada, né? Jesus fala que um homem estava no terreno do outro, né? Entrou num terreno que não era dele e ele encontrou uma pérola ali caríssima, enterrada. Ele lá mexendo no terreno dos outros, né? Uma pérola cara. Ele ficou tão encantado com aquela pérola que era caríssima, né? Qual era dele? Avisar os donos, tem uma coisa, não é dele, não é o terreno, não. É como se você tivesse no terreno de alguém, achasse uma mala, 1 milhão lá. Um ouro, né? Uma barra de ouro valendo 1 milhão. O certo é você notificar o dono do terreno, né? Aqui no Brasil, o pessoal faz o contrário, né? Se achar, vai levar, né? A mala lá que estava encontrada enterrada no terreno alheio. Mas na parábola, o homem ele vai e vende tudo que tinha. Ele se desfaz de tudo, todas as posses dele para comprar aquele terreno. Veja como ele era honesto, né? Eu tenho que comprar o terreno para mim. O princípio da honestidade. Aí ele vai, compra o terreno, ele não se aposta do que não era dele, que estava no terreiro dos outros. Ele compra o terreno e fica com aquela pérola só para ele. Ele fica com mais nada, só para ficar com aquela pérola. O reino de Deus é semelhante àquela pérola. E é o que Jesus quer ensinar, né? Que você tem que colocar Deus acima de tudo, irmão. Se for acima de esposa, coloque. Se a sua esposa não ama a Cristo, você tem que amar mais a Deus. Tem que colocar Cristo em primeiro lugar. Mesmo até uma esposa cristã, ela também tem que ter ciência, ela também tem que fazer o mesmo. Ela tem que incentivar o marido, ou o marido incentivar a esposa e os filhos a darem, né, o melhor para Cristo. Não o resto para Cristo. Não ter Cristo em último lugar. E ele é a pérola de grande preço. E aí, irmãos, o rapaz comprou para ficar só com aquela pérola, né? Parece uma piada, né? Mas é como assim, o reino de Deus é muito mais importante para nós, porque está em jogo toda a nossa existência. A nossa existência por toda a eternidade. Porque a esposa não vai levar você para o céu, filho não vai levar você para o céu, dinheiro não vai levar você para o céu, né? A empresa que você talvez tenha não vai lhe dar salvação. Tudo vai ficar aí. A gente morre e fica tudo aí. E aí, meus irmãos, aquele que encontrou essa pérola encontrou a verdadeira riqueza. E aí os discípulos sabiam com quem eles estavam lidando. Então, nós não fomos chamados para ter sucesso aqui, não. Tem que acabar, né, com essas pregações de como ter sucesso, né, aqui e agora. É claro que você trabalha, se Deus fizer você prosperar aqui, ele faz. Tem muito crente que tem prosperado, mas mesmo aqueles crentes que prosperam aqui em vida, o foco dele não é esse. Se ele é um crente, né? O foco dele é Cristo. Ele espera a volta de Cristo. Paulo diz que depois que vocês foram ressuscitados com Cristo, Colossenses capítulo 3, vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá de cima.
onde Cristo vive sentado à destra de Deus. Não mais nas coisas que são da terra, irmãos. Como é que a gente aplica isso no dia a dia, hein? O que a gente tem visto aí é tanto crente materialista, chegando até matar. Crente matando o outro por causa de bem terreno, crente matando esposa, crente matando a pessoa, crente descrente. Para mim, a pessoa não é cristã, porque vai perder a casa para aquela mulher, vai perder salário por causa daquela mulher, vai lá e mata. Gente se dizendo cristã. Por quê? Porque eles estão se enganando, né? Eles não encontraram com a pérola de grande preço. Eles não se encontraram com a pérola. Ele não tem, de fato, a pérola de grande valor. E aí, Pedro vinha, né, tão cansado, a noite toda pescando, talvez com muito sono, querendo descansar, mas quando ele se encontra com a razão, né, a razão da nossa existência, que é Cristo, cansaço não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido o cansaço agora nesse momento. É um momento importante, né? Excede até o cansaço. Estar com Cristo é melhor. Seguir a Cristo é mais importante, né? Pescamos aí, ó, uma pescaria que vai nos prover para vários meses, vai nos dar um lucro muito grande, mas isso agora não é mais importante, né? Então não fomos chamados para o mercado, irmãos. Não fomos chamados para estarmos prosperando aqui financeiramente. Nós fomos chamados para servir a Deus, para dar frutos para Deus, para ter uma vida de abnegação das coisas terrenas. Então, irmãos, eu estranho muito, eu fico até triste quando eu vejo crentes tão secularizados, tão materialistas, tão hedonistas, né? O hedonismo é a busca pelo prazer, só pensa no conforto, né? E a obra de Deus acaba até padecendo, porque nós não temos dado a devida, né, atenção ao nosso chamado como os discípulos de Cristo. Largue a rede, irmão. Se tem alguma rede lhe prendendo, largai a rede. Tenha disposição para seguir a Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria de encerrar com esse versículo. 1 Coríntios capítulo 15, o último versículo. Paulo falando aqui da ressurreição dos mortos, da esperança, né, cristã, a ressurreição no último dia, ele diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então veja que nosso chamado aqui, irmãos, é sermos firmes no chamado de Deus. Largue a rede. Largue aquilo que quer atrapalhar o seu compromisso, o seu trabalho com o Senhor. Inabalável, não se deixe abalar por nada, né? Aí um desemprego aqui, uma enfermidade ali, né? Um conflito aqui, acolá, e você se abala. Não se abale. Continue servindo a Deus. Mesmo que Deus permita oposições, permita dificuldades, permita privações, não se abale. Continue firme, como aquela árvore plantada junto, como é que diz lá o Salmo? Ribeiros de águas, que tem a sua raiz tão firme lá, que pode soprar o vento que for, ela não cai, a árvore não é arrancada pelo vento. E sempre abundantes na obra do Senhor. Às vezes tem pessoas que ficam assim, né, achando que compram coisa demais para ele na igreja, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Quanto mais trabalho na causa de Deus tiver, e der para você administrar e trabalhar, trabalhe, né? Não coloque dificuldades. Procure ser útil, né, na obra do Senhor. Procure ser útil no trabalho de Deus. Sempre abundantes na obra do Senhor. Né? Não faltando culto. Quem é da SAF aí, as mulheres, sempre participativa, sempre trabalhando, sempre orando. Né? Os homens da UPH aí, né? Sempre ativos, os homens juntos aí. A escola dominical, sempre aqui a gente junto, aprendendo para Deus, reunião de oração, trabalho evangelístico, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo o quê? Que nada disso é vão, irmão. Terá recompensas da parte de Deus.
Largai a rede, diz o Senhor, e sigam-me. Larguem a rede e sigam-me. Não fique aí preso, deixando de servir a Deus, porque está aí acomodado e preso com este mundo que há de passar. Então, que o Senhor nos abençoe, assim como abençoou aqueles seus primeiros discípulos.